Nosso analista de economia, Fernando Nakagawa, já está aqui no estúdio para explicar para a gente, dar os detalhes, esmiuçar mesmo as mudanças que vieram no relatório aprovado hoje lá na CCJ do Senado e as contrapartidas, claro, do governo eleito, que acabou cedendo em alguns pontos nessa negociação, né, Naka? Boa noite. Boa noite, Márcio. Esse passo atrás dado pelo governo chama muita atenção do mercado financeiro, que aparentemente, olhando assim, a primeira reação, o mundo econômico ficou feliz com essa negociação que, de fato, culminou nessa desidratação. O Theo trouxe vários detalhes, mas a gente preparou uma tela aqui, uma coisa gráfica, para entender como é que, de fato, funciona esta história de teto e o novo teto que foi aprovado. Então, para 2023, Márcio, o orçamento brasileiro tem, grosso modo, mais ou menos 1 trilhão e 800 bilhões de reais em gastos autorizados dentro do teto, sem qualquer tipo de alteração. O que foi aprovado, pelo menos agora, na CCJ, é uma diferença de 145 bilhões a mais neste teto. Então, a casinha ganhou uns centímetros a mais de gasto público. E aí tem essa chaminézinha aqui, que é um ponto muito importante. Por quê? Aqui cabem 23 bilhões de reais que podem ser usados em gastos como, por exemplo, investimentos. E esta regra, se aprovado o texto, também essa chaminé também vai ser aplicada, sabe onde? No orçamento deste ano, de 2022. Isso vai dar um baita alívio para o governo Jair Bolsonaro terminar o ano, porque está muito apertado o orçamento. Esta aprovação deste texto teve contrapartidas. Na próxima tela, a gente tem as duas principais delas, Márcio. Que, primeiro, o governo se comprometeu até julho, agosto, a apresentar a proposta de um novo marco fiscal. O que é isso? Uma nova regra que pode dar segurança para o mercado financeiro, para o mundo da economia, de que as contas públicas não vão ficar descontroladas, os gastos serão controlados. Outro aspecto, o governo topou reduzir a conta em 30 bilhões de reais. Então, aquela conta que era de quase 200 bilhões de reais no texto original, passou para alguma coisa perto de 170 bilhões de reais. Foram os dois passos atrás. Agora, tem uma outra modificação que é muito importante. O texto original, Márcio, previa que o Bolsa Família, como programa, ficaria fora do teto. O texto apresentado e que foi aprovado na CCJ tem uma previsão de valor monetário. Perguntaram quanto é que vai ser o Bolsa Família? Ok, 170 bilhões? Vamos negociar com base no valor e não no programa. Por quê? Se for o programa e o programa crescer lá na frente, o estouro do teto seria maior. Então, essa foi uma alteração que o mercado financeiro também gostou, Márcio. Mas algumas pessoas falaram que como você coloca um novo teto a partir de mudanças que, por exemplo, mais beneficiários, novos beneficiários do Bolsa Família não conseguiriam ser colocados nesse novo teto. Sim, é verdade. Isso é verdade? Isso é verdade. E aí, nessa situação, como que o governo teria de fazer? Se for preciso, por exemplo, aumentar o número de famílias no ano que vem no programa, ele teria de cortar gastos dentro deste universo do teto para conseguir encaixar a conta. Por isso que o mundo da economia gostou dessa alteração. Tira o programa e coloca o valor do programa. Força a uma economia, se você quiser incluir mais gente no programa, no benefício. Perfeito, exatamente. Obrigado, Fernando Nakagawa. Importante colocar nessa conversa o nosso analista de política, Caio Junqueira. E aí, Caio, boa noite para você. Que bom que está com a gente hoje aqui no nosso Prime Time. Jogando para frente essa discussão, eu pergunto se você concorda com esse otimismo do relator, o senador Alexandre Silveira, que a gente viu falando que, como foi aprovado numa votação simbólica esse texto lá na CCJ, isso indicaria uma passagem mais fácil no plenário do Senado. Você concorda com isso, Caio? Márcio, boa noite a todos. Márcio, pelo que eu captei aqui, eu conversei com alguns senadores antes de entrar aqui no Prime Time, eu senti que sim, que o relator está certo, que o texto caminha sim para ser aprovado nos mesmos moldes de que foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, ou seja, que a oposição, né, isso é um dado muito curioso também, né, Márcio, que a gente está falando de oposição e situação, mas o governo não virou ainda, mas a oposição, que seria no caso a PEC, que está sendo capitaneada, por exemplo, pelo líder do atual governo, ou seja, pela situação, não estaria conseguindo levantar ali, angariar todos esses votos, né? Para aprovar uma mudança no plenário,
é preciso que haja um apoiamento também de 3/5 dos senadores, estamos falando de 49 senadores. Então, estaria havendo ali, nessa intermediação entre a aprovação da CCJ e essa negociação para a votação no plenário, uma certa dificuldade de conseguir obter os 49 votos. Então, do que eu senti aqui, do que eu peguei, conversando ali com 3, 4 senadores que conseguiram mapear bem ali o plenário, a tendência é de que sim, de que o texto da CCJ seja aprovado nos mesmos termos no plenário. Márcio. Porque isso deve ter sido extremamente bem recebido pelo novo governo, que está preocupado com o tempo. Falava-se que a tramitação na CCJ poderia durar alguns dias. Durou horas. Foi aprovado no mesmo dia que chegou o texto lá. Amanhã, a mesma coisa na votação, em 2 turnos no Senado. A gente já pode jogar alguma previsão para votação na Câmara dos Deputados? Márcio, tendo em vista que não pode haver grandes mudanças para o novo governo nesse texto na Câmara, porque não há tempo para que isso ocorra, né? Esses textos aí precisam ser aprovados, a PEC precisa ser aprovada, se eles pretenderem, de alguma maneira, enfiar isso na lei orçamentária anual do ano que vem, precisa aprovar sem qualquer drible ali nesse prazo. Então, a ideia, sim, é de que nessa construção do texto já houve ali um aval do próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, da base ali na Câmara dos Deputados, porque é muito difícil. Claro, mas como a gente está vendo ali esse zum, essa operação política do líder do governo Bolsonaro no Senado, por exemplo, Carlos Portinho, do filho do presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, tentando mudar, tentando diminuir esse tamanho, e até alguns senadores também que não são alinhados ao governo, como Tasso Gereissati, como Oriovisto Guimarães, tentando reduzir o tamanho desse impacto fiscal. A tendência, claro que tudo pode mudar, a gente vê como que estava o texto de manhã, como que saiu o texto da CCJ, a tendência é de que sim consiga aprovar. Governo novo, Márcio, acaba tendo ali, atraindo, né? A política se move muito pelo senso de onde está o poder, e hoje o poder está no governo novo, não está no Palácio do Planalto nem no Palácio do Alvorada, está no CCBB, onde está sediado ali o governo de transição, e a base, né, a política, o establishment político passa a atender os desejos ali e a operação política que vem do governo novo, não do governo atual. Obrigado, Caio Junqueira. Até daqui a pouco.